peço a você que, por gentileza, abra comigo a tua Bíblia em João, capítulo 18, do versículo 1 ao 14. Esse é o texto, alvo da nossa meditação nessa manhã. Com a Bíblia aberta, vamos à leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo terminado de orar, Jesus saiu com seus discípulos e atravessou o vale de Cedron. Do outro lado, havia um olival, onde encontrou com eles. Ora, Judas o traidor conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com os seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas e lanternas, também armas. Jesus, sabendo tudo o que iria acontecer, saiu e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Novamente lhes perguntou: a quem procuram? E eles disseram: a Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus: já lhes disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora estes homens. Isto aconteceu para que se cumprissem as palavras que ele dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Assim, o destacamento de soldados com os seus comandantes e os guardas dos judeus prenderam Jesus, amarraram-no e o levaram primeiramente a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Caifás era quem tinha dito aos judeus que seria bom que um homem morresse pelo povo. Pode tomar o seu assento? Meus irmãos, antigamente, quando não havia navios a vapor, quando tudo funcionava com a força dos ventos, naqueles navios à vela, muitas nações, principalmente os portugueses, se lançavam ao mar, sendo levados pelo vento, guiados por um navio à vela. A sua intenção era alcançar outros continentes, outras terras que eles não conheciam. E a depender do vento, a viagem era por demais demorada. Por demais. Levando em conta também os riscos próprios desse tipo de viagem, tempestades, embarcação quebrando no meio do caminho, se perdendo num alto mar. Então essas viagens eram por demais arriscadas e longas, o que deixavam aquela embarcação totalmente desesperada e sem esperança, porque muitos dos seus companheiros que saíram em outras embarcações tempos anteriores haviam se perdido no mar e morreram. Era por demais uma viagem arriscada para se fazer. Ainda assim eles faziam esse tipo de viagem, se lançavam ao mar em busca de uma nova terra. E o temor, o medo, a angústia e a ansiedade permaneciam em seus corações enquanto a viagem seguia. Mas existia algo que trazia esperança para eles. Quando eles de longe conseguiam avistar uma terra. Quando então o comandante, o capitão da marinha, com o seu equipamento, conseguia com ele olhar lá em uma distância muito longa, conseguia ver uma terra, e então ele saía do seu barco, da sua cabine, e gritava para aqueles que estavam até dormindo, desanimados: terra à vista, terra à vista. Então todos se levantavam e começavam a comemorar, a beber, a festejar, afinal, logo aportariam numa terra, colocariam seus pés numa terra, então a esperança e a alegria voltavam a brilhar, porque agora não estão mais perdidos no oceano, agora estão longe do risco de morrer, de naufragar, porque há uma terra à vista. Hoje o texto que está diante de nós, apesar dele ainda não falar de redenção, nós podemos já contemplar à frente uma redenção à vista.
Há uma redenção em curso. Nós estamos a poucas horas da morte do nosso Senhor Jesus. Há poucas horas, daqui a pouco o Senhor Jesus será entregue e a redenção será aplicada. A redenção, a obra da redenção será cumprida por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, redenção à vista, e assim como marinheiros que ficam felizes e aliviados, porque agora há esperança, eu e você também temos essa mesma alegria e esperança em nossos corações, porque afinal, redenção à vista. No sermão de hoje, nós vamos adentrar naquela noite sombria, naquela noite esmagadora para o nosso Senhor Jesus Cristo. Como vocês bem sabem, o Senhor Jesus está prestes a ser preso. Judas Iscariotes está vindo com um destacamento de soldados, está vindo também com os oficiais do templo para prender Jesus. E em poucas horas o Senhor será preso, e em um pouco mais de horas o Senhor será morto. Então essa história que está diante de nós, para relembrar a minha época de teatro, eu vou dividi-la em 5 atos. E eu quero que você memorize, coloque na sua cabeça, visualize esses atos como se estivéssemos assistindo essa cena. Quero que você use a sua imaginação e não leia o texto de forma fria. Leia imaginando o cenário, leia imaginando o que é que estava acontecendo naqueles dias. Então vamos para o primeiro de 5 atos que nós encontramos nesse texto. O primeiro ato, nós vamos encontrar o Senhor Jesus no Getsemane, orando por seus discípulos. O Senhor Jesus, então, vai para esse local, conforme o versículo 1, que diz assim: tendo terminado de orar. Que oração foi essa? Aquela oração sacerdotal que nós aprendemos no capítulo 17, que eu terminei na semana passada. Quando nós estudamos o capítulo 17, nós percebemos que o Senhor Jesus ali, ele se pôs a orar. Primeiramente, dos versículos 1 a 5, ele orou por si. Depois, a grande parte da oração de Jesus foi direcionada aos seus discípulos, os 11 discípulos que estavam ali com ele. E a última parte da oração, que eu encerrei na semana passada, o Senhor Jesus estava orando por nós, os discípulos que ainda nem existiam naquela época. Então o Senhor Jesus está ali orando, no capítulo 17, ele termina a sua oração e ele vai para um local. Antes disso eles cantam um hino, João não registra isso, mas eles cantam um hino, e Jesus sai com os seus discípulos para atravessar ali o vale de Cedron, um pequeno vale que dava acesso ao Monte das Oliveiras. E o Senhor Jesus foi para o Monte das Oliveiras e se dirigiu a um jardim específico conhecido como Getsemane. Literalmente, Getsemane significa prensa de azeite. Por isso, Monte das Oliveiras, oliva, azeite, tudo está conectado. Era a prensa do azeite, onde os azeites eram prensados, algo sugestivo, porque naquele dia, naquele momento, o nosso Senhor Jesus seria prensado, esmagado por uma terrível aflição, e não daria ali azeite ou oliva, daria seu próprio sangue que escorreria da sua fronte. Tamanha sua pressão, tamanho o seu sofrimento. De acordo com os evangelhos sinópticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, os discípulos eles ficaram aguardando ali na entrada do Getsemane, que só tinha uma entrada, enquanto o Senhor Jesus pega Pedro, Tiago e João e leva-os à frente para orar junto com eles. João não registrou, mas os outros evangelistas registraram as palavras angustiantes de Jesus nesse momento. Veja aí, o Senhor Jesus disse assim: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Essa era a condição do seu Senhor. Essa era a condição do nosso Senhor. Minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. E aí Jesus diz aos discípulos, Pedro, Tiago e João: fiquem aqui e vigiem comigo. A seguir, Jesus deixa os 3 ali, dá uns 3 passos à frente, bem próximo deles, e se prostra com o rosto em terra. Agora o seu Senhor está com o rosto em terra, orando, e ele ora assim: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, mas como tu queres. Após fazer essa oração, o Senhor se vira para os seus discípulos, e eles estão dormindo. O Senhor os acorda, exorta-os a perseverarem na oração. Isso se deu por volta da meia-noite,
era tarde da noite, eles estavam cansados, como nós vimos. Tudo começou lá no capítulo 13, onde eles estão celebrando a Páscoa judaica, então foi um dia intenso, cansativo, e eles estão exaustos. Então, depois de exortá-los, o Senhor mais uma vez volta a orar. E ele ora assim: meu Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice, sem que eu beba, então faça-se a sua vontade. Mais uma vez o Senhor se volta para os seus discípulos, e eles estão mais uma vez dormindo. O Senhor os exorta, e volta e repete a mesma oração: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Assim o Senhor Jesus, nessa história, ele ora 3 vezes, pedindo ao Pai que, se fosse possível, que esse cálice fosse afastado dele. Lucas relata lá no capítulo 22, versículos 43 e 44, que enquanto o Senhor Jesus orava, um anjo apareceu para fortalecer Jesus, que estava extremamente agoniado, angustiado. Note como o Senhor está abatido. Sua alma está experimentando uma dor, uma tristeza mortal. E a sua angústia foi tão severa, foi tão angustiante, que Lucas registrou que o seu suor se tornou como gotas de sangue. Ele chegou a suar gotas de sangue. E isso é um fenômeno chamado hematidrose, suar gotas de sangue. É possível eu e você experimentar a mesma situação. A hematidrose, ela é causada por uma combinação de fraqueza física, cansaço, extrema angústia. E essa combinação poderosa leva as veias capilares, que ficam abaixo das glândulas sudoríparas, na sua cabeça aqui, a romperem. Então essas veinhas capilares, elas se rompem e o sangue escorre e se mistura com o suor, dando a impressão de que você está suando gotas de sangue. Veja a situação do seu Senhor. Ele está tão angustiado, ele está experimentando essa angústia mortal, que ele chega até a romper as suas glândulas sudoríparas e o seu sangue se mistura com o seu suor, tamanho a sua angústia. Como vocês podem perceber, pelas palavras de Jesus, pelo relato de João, Mateus, Marcos e Lucas, o Senhor Jesus estava profundamente angustiado. Mas o que causava a angústia do nosso Senhor? Por que o Senhor estava nessa situação, nesse momento da história? Nosso Senhor estava assim por causa do cálice que ele haveria de beber. Mas o que estava nesse cálice? O que estava nesse cálice que o meu e o seu Senhor haveria de beber? Será que é o sofrimento físico que ele enfrentaria? Será que seria o seu martírio na cruz, os seus açoites? Será que ele estava contemplando os pregos em suas mãos, a coroa de espinho, a sua humilhação pública? Será que esse é o cálice que Jesus temia? Será que esse é o cálice que Jesus pediu para o Pai afastar dele? Não, meus irmãos, óbvio que não. O Senhor não estava preocupado com o seu sofrimento físico. Do contrário, o nosso Senhor seria muito mais fraco do que muitos outros mártires que foram para o martírio, jubilando de alegria, cantando hinos de louvores, conforme você conhece pela história da igreja. Do contrário, o Senhor Jesus seria mais fraco do que Pedro, que negaria Jesus ainda essa noite. Porque segundo a tradição, mais tarde, quando Pedro foi crucificado, ele pediu para virar a sua cruz de cabeça para baixo, aumentando ainda mais as suas dores e o seu sofrimento. Será que Pedro é mais corajoso do que Jesus? Há uns 5 anos atrás, quando eu tive a oportunidade de ir para Nagasaki, para visitar o memorial dos 26 mártires que foram crucificados, que foram perseguidos e crucificados, uma história me chamou a atenção. Aqueles prisioneiros, 26 mártires, saíram de Kyoto e foram para Nagasaki, e depois você põe no GPS para ver o tanto que eles andaram. Semanas andando. Mas o que me chamou a atenção é que havia 2 estátuas no memorial de crianças. 2 desses 26 mártires eram crianças, que vieram andando a pé, que não abandonaram Jesus, que mantiveram sua fé. E conta-se que quando eles chegaram, avistaram as cruzes que ficavam no mar, eles morriam ali, depois eles eram afogados. Aquelas crianças se dirigiram aos seus algozes, perguntando: qual é a minha cruz? E foram para a cruz tranquilamente. Será que essas crianças são mais corajosas do que o nosso Senhor?
Certo que não. Nosso Senhor não estava nem aí com a cruz. A morte física de Jesus não era nada perto do que o aguardava. O Senhor Jesus estava esperando beber um cálice sem mistura. Um cálice puro, o cálice da ira de Deus. O cálice da ira eterna de Deus que seria derramado sobre ele. Era esse o cálice que angustiava Jesus. Nesse cálice estava toda a ira de Deus, destinada a pecadores como eu e você. Destinada a pessoas como nós, que violamos a lei de Deus, que somos inimigos, éramos inimigos de Deus e merecíamos toda a ira de Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo, naquela noite, angustiante, tomou o cálice no nosso lugar, ou vislumbrou o cálice que ele haveria de tomar no dia seguinte, em nosso lugar. É fácil de a gente entender as palavras de Jesus quando nós conhecemos o Antigo Testamento. Conforme nosso irmão Alexandre leu na abertura, eu vou repetir alguns textos aqui para ficar memorizado, para que você guarde na sua mente. Esse conceito de beber cálice, derramar cálice, representava juízo de Deus sobre a nação de Israel. Conforme nós vimos na abertura, Jeremias 25, 15 e 16, diz assim: assim me diz o Senhor, o Deus de Israel, pegue da minha mão este cálice com o vinho da minha ira e façam com que bebam todas as nações a quem eu envio. Veja, cálice da ira de Deus que seria dado para aquelas nações beberem, e quando eles beberem, ficarão cambaleando, enlouquecidos por causa da espada que enviarei contra eles. Conforme o nosso irmão Alexandre antecipou, se tratava de um juízo de Deus temporário, um juízo terreno, que envolvia um cativeiro, que envolvia uma perseguição, que envolvia a morte física. Isaías 51, 17, Isaías diz assim: desperte, desperte, levante-se, ó Jerusalém, você que bebeu da mão do Senhor o cálice da ira dele, você que engoliu até a última gota da taça que faz os homens cambalearem. Veja, juízo de Deus, tomar da taça, tomar do cálice, é sinônimo de juízo. Quando nós recorremos para Apocalipse, não é só do Antigo Testamento, não, essa figura. Apocalipse 14, 10, nós vamos contemplar aqui agora, não um juízo terreno, não um juízo temporário, mas o juízo final. E veja como João trata do juízo nesse texto. Também beberá do vinho do furor de Deus que foi derramado. Olha aqui o que o irmão Alexandre disse, sem mistura no cálice da sua ira. O julgamento eterno é descrito não como um cálice misturado, mas um cálice sem mistura, porque era referente à ira eterna. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro de Deus. Mais um texto, o texto que foi lido pelo nosso irmão Alexandre na abertura. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho espuma cheio de mistura. Lembre-se, o cálice naquela época era cheio de mistura, porque era uma ira temporal. Eu disse ao Alexandre que era uma ira suave. Ele falou assim: ira suave? Como assim ira suave? É uma ira suave comparada à ira eterna. Porque era temporal, era cativeiro. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho espuma, cheio de mistura. Dele dá a beber e serve-no até as escórias todos os ímpios da terra. É claro, meus irmãos, que com exceção de Apocalipse, esses textos todos falam do juízo terreno contra os israelitas e contra as nações pagãs. Mas em todas elas, cálice é sinônimo de justiça, de ira divina contra o povo que o abandonou. Desse modo, aquele cálice que o Senhor Jesus estava prestes a beber, era um cálice puro, sem mistura, porque era o cálice da ira eterna de Deus. Não era mais uma ira terrena e temporal, era uma ira eterna. Uma pergunta surge nesse momento: por que o pai não ouviu a oração do filho, atendendo o seu pedido de afastar dele esse cálice? Porque também o filho se submeteu a beber esse cálice. A resposta é: porque esse cálice era a missão do nosso rei nessa terra. Jesus veio aqui exatamente para beber esse cálice, essa era a sua missão. Como poderia Jesus não beber desse cálice? Inclusive no versículo 11, quando Jesus está corrigindo Pedro por sua ação afoita, o Senhor Jesus disse assim para Pedro: acaso não haverei eu de beber desse cálice que o Pai me deu?
Pedro está tentando resolver o problema na espadada. E aí Jesus diz: acaso eu não haverei de beber do cálice que o Pai me deu? Eu vim para beber esse cálice. E como nós aprendemos desde que começamos a estudar o Evangelho de João, tudo que Jesus fazia empurrava ele para a cruz. Desde o capítulo 2, quando sua mãe pede para que ele a ajude naquela festa de casamento. Jesus disse: a minha hora ainda não é chegada. E agora a hora de Jesus chegou, Jesus vai morrer. Todos os seus milagres o empurravam para a cruz. Você deve se lembrar que desde o capítulo 5, por causa daquela cura do paralítico, os judeus começaram a conspirar a morte do nosso Senhor. E agora chegou a hora. Por isso Jesus sempre está usando nesses últimos momentos a expressão: chegou a hora do Filho ser glorificado, chegou a hora do Filho exaltar o Pai, chegou a hora do Pai exaltar o Filho. É uma referência à sua morte. Talvez você ainda se pergunte: o que é que Jesus fez de errado para merecer tanta ira assim? O que será que Jesus fez? Resposta: ele não fez absolutamente nada. Muito pelo contrário, ele viveu uma vida santa, uma vida perfeita. Jesus Cristo foi tentado em tudo, mas ele não pecou nenhuma única vez. Jesus sempre foi obediente ao Pai, inclusive ele vai obedecer ao Pai aqui, indo para a cruz. O Pai o amava. Mas se o Pai o amava, por que um pai que ama seria capaz de derramar toda a sua ira num filho que tanto ama? Resposta: para que não fosse derramado em você. Para que não fosse derramado em mim e você. Então, talvez você indague nesse momento: peraí, pastor, sobre mim? Eu não mereço essa ira toda não, pastor. Eu sou uma boa pessoa, eu faço boas obras, eu ajudo muitas pessoas. Eu só não creio em Jesus, eu só não quero um compromisso com Jesus. Eu até gosto de ir na igreja de vez em quando. Até a oferta eu dou. Eu só não creio em Jesus, como vocês creem, e não quero compromisso nenhum, mas eu sou uma boa pessoa. Até parece que Deus vai derramar uma ira sobre mim. Não matei ninguém, eu não roubei ninguém, não fiz mal a ninguém, muito pelo contrário. A Bíblia diz claramente que se você tropeçar em um item da lei, você é responsável por violar toda a lei de Deus. Você só precisava tropeçar em um item da lei. E com certeza, algum dia na sua vida você mentiu. Com certeza, algum dia na sua vida você enganou alguém. Certamente você já sentiu ódio em seu coração contra alguém. Certamente você já cobiçou algo ou cobiçou alguém. Com certeza, em algum momento da sua vida, na sua infância, você desrespeitou, desonrou seus pais. Você pegou algo que não era seu, e etc. Isso por si só mostra que você merece toda a ira de Deus. Quando nós olhamos para a história do jardim, Adão e Eva ali no jardim, que pecado eles cometeram? Apenas um: desobediência. Desobedeceram de que forma? Matando alguém? Não, comeram fruto. Comeram um fruto proibido e foram afastados da presença de Deus. Foram expulsos da presença de Deus. A Bíblia mostra claramente que as suas boas obras não são suficientes para salvar você. Você é salvo pela graça. E a menos que você creia em Jesus, você continua debaixo da ira dele. Esse cálice um dia será derramado sobre a sua cabeça. Ele está assim, quase virando. Uma hora esse cálice vai vir sobre você. Porque você já está debaixo de maldição. Você já está debaixo dessa ira. João 3,36, Jesus disse assim: quem crê no Filho tem a vida. Mas quem rejeita o Filho não verá a vida. Mas a ira de Deus permanece sobre ele. Sabe, se você não crê em Jesus, se você não se entregar a Jesus, não se arrepender dos seus pecados, nada vai mudar para você. Nada vai mudar, você vai continuar do mesmo jeito que você está hoje. A sua situação é a mesma, a sua situação é essa. Você permanece debaixo da ira de Deus. Somente Jesus Cristo pode remover de você essa ira, porque lá naquele dia, naquela cruz, Ele recebeu toda a ira no lugar daqueles que crerem nele. Se você crer no Filho, você vai ter a vida eterna. Por outro lado, se você continuar rejeitando o Filho,
você não verá a vida eterna e a ira de Deus vai permanecer sobre você. Saiba, existem apenas duas maneiras da ira de Deus se manifestar. Só duas maneiras dessa ira se manifestar. Essa ira não misturada, esse cálice puro. A primeira é na cruz. A segunda é no inferno. Todos nós experimentaremos esse cálice. Ou você vai experimentar em Jesus, porque Ele tomou no seu lugar, você não precisa tomar. Ou um dia você vai tomar esse cálice por toda a eternidade, o cálice da ira, o inferno. A primeira é a cruz, a segunda é o inferno. A primeira te livra da segunda, e a segunda não te dará chance de ter a primeira. Irmãos que aqui se encontram, diante dessa verdade tão graciosa, como nós podemos não agradecer o nosso Salvador maravilhoso? Como podemos não agradecer aquele Deus, Filho, que tomou o nosso lugar naquela cruz? Como podemos não nos alegrar com a notícia de que uma ira estava vindo em nossa direção, mas o Filho entrou na frente? Estava uma ira em curso vindo em nossa direção, e Jesus Cristo, nosso Senhor, tomou a frente e suportou todo o peso da ira de Deus que nos era devida. Se isso não é suficiente para afastar de você o descontentamento, a tristeza, nada mais será. Nada mais será. O Senhor Jesus Cristo, Ele tomou a frente naquela ira eterna que estava vindo em nossa direção. Jesus tomou o nosso lugar e Ele recebeu no seu corpo todo o impacto da ira de Deus que nos era devida. Naquela cruz, aquele que não cometeu nenhum pecado, Jesus Cristo, o perfeito Filho de Deus, foi tratado como se tivesse cometido todos os pecados do mundo, para que eu e você hoje pudéssemos viver em paz com Deus, como se não tivéssemos cometido nenhum pecado. Jesus Cristo suportou a ira de Deus Pai naquela cruz. Ele entrou em nossa frente, tomou o nosso lugar e se entregou por mim e por você. Como não agradecer a Jesus por ter suportado naquela cruz toda a ira que nos era devida? Como você pode não agradecer a Jesus? Como você pode ter uma vida não agradecida? Quando nós olhamos para os nossos problemas terrenos, às vezes nós tendemos a desanimar, ficar chateado, ficar preocupado, passa um monte de coisa na nossa cabeça. Mas isso não é nada perto daquilo que nós merecemos. Ou merecíamos, porque não merecemos mais, Jesus já tomou o nosso lugar. Quando nós colocamos na balança a ira vindoura e os nossos problemas, a balança não faz nem cosquinha. Quando nós focamos os nossos olhos no nosso Redentor, Jesus Cristo, em tudo que Ele fez por nós, isso afasta do nosso coração toda a tristeza, todo o desânimo, toda a fraqueza. Como não agradecer a Jesus? Bem, irmãos, esse é o primeiro ato. No primeiro ato, Jesus vai para o Getsemane orar com os seus discípulos, porque depois disso, Ele volta para os seus discípulos, estão dormindo mais uma vez, o Senhor os acorda, e aí no Mateus 26, 45 a 46, Jesus diz assim: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos, aí vem aquele que me trai. Com isso nós entramos no segundo ato. Judas entrega o Senhor Jesus com um beijo. Veja os versículos 2 e 3. Ora, Judas o traidor conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com os seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados, e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Você deve se lembrar que desde o capítulo 13, Judas já não está mais em cena. Ele saiu para entregar Jesus, eles estavam comemorando a Páscoa no cenáculo, e Judas saiu para executar o seu plano macabro de trair Jesus. Sabemos que Judas conviveu com o nosso Senhor por quase 3 anos, e Judas sabia muito bem das rotinas do nosso Senhor. E ele sabia que o Senhor Jesus sempre ia para o Monte das Oliveiras, no jardim do Getsemane, orar com os seus discípulos. Isso era de praxe. Ele sabia que depois daquela reunião da Páscoa, Jesus com os 11 que ficaram ali iriam para o Getsemane. Era isso que Jesus fazia sempre com os seus discípulos. Ele conhecia muito bem aquele lugar. Por isso Judas conduziu tranquilamente, sem dúvida,
aqueles oficiais para aquele lugar, porque sabia que Jesus estaria ali com os seus discípulos. Agora, note também que as autoridades judaicas e romana esperavam um tipo de resistência por parte dos discípulos de Jesus. Nós temos 12 pessoas ali no Getsêmani, Jesus mais 11. E o Império Romano está preocupado, assim como os oficiais do templo, em uma resistência por parte de Jesus e dos discípulos. Note que o texto diz que além dos guardas do templo, eles também solicitaram junto ao Império Romano, eles foram pedir apoio ao Império Romano, mais soldados. E é enviado aqui um destacamento, nós já vamos ver no que consiste um destacamento. Por que eles estavam preocupados? E por que Roma facilmente atendeu? Porque, como bem sabemos, a Páscoa judaica era uma das festas mais importantes do judaísmo. E nessa época, o Império Romano ficava de cabelo em pé. Porque ia para Jerusalém pessoas de todas as partes do mundo para cultuar a Deus, judeus e prosélitos. E havia um risco de rebelião. Sempre. Toda vez que começava a festa da Páscoa, os romanos ficavam com o cabelo em pé, pegava oficiais de outras províncias, convocava de outras províncias para vir dar suporte e apoio caso aconteça alguma rebelião. Por isso eles enviaram um destacamento. O que é um destacamento? No que consiste um destacamento? Um destacamento consiste em 1.000 oficiais romanos bem treinados. 640 da cavalaria, 260 da cavalaria e o restante soldados, linha de frente. Um destacamento fazia um estrago terrível. Destruía rapidamente seus inimigos. Agora, um destacamento, mais oficiais do templo, foram em direção a Jesus, que estava com seus discípulos. Tudo aquilo. E isso é muito importante. Entender o poder de Roma. Entender o poder desses oficiais. Eram soldados treinados para abafar qualquer tipo de rebelião. Não era qualquer soldadinho recruta zero, não. Eram oficiais treinados, eram soldados de guerra. Foram ali prender Jesus. Guarde essa informação que isso vai ser muito importante daqui a pouco. Aí Judas, então, combinou um código. Um código para entregar Jesus. E a pergunta que você me faz é, mas Jesus não era conhecido? Todo mundo sabia quem era Jesus, por que precisava desse código aí? Os romanos sabiam quem era Jesus. O código foi necessário porque era tarde da noite. Segundo os historiadores, isso aconteceu perto da meia-noite. Escuro. No meio de um jardim. Levando em conta que as vestimentas eram todas iguais, túnica, e os homens eram todos barbados. Como no escuro identificar quem é Pedro, quem é Jesus, quem é João? Era preciso que identificasse aquele que deveria ser preso. E Judas então combinou um código, dizendo, aquele que eu saudar com um beijo, é ele, prenda-o. Quando nós olhamos para a nossa tradução, não dá para perceber no texto, por conta da tradução, mas a palavra que foi usada para esse beijo que Judas deu, aponta para a ideia de um beijo demorado. Judas beijou lentamente o seu Senhor. Um beijo demorado. E beijo demorado você só dava naquelas pessoas que você admirava. Naquelas pessoas que você tinha extremo respeito. Judas entregou Jesus com um beijo que dizia que o respeitava, ao mesmo tempo estava o traindo. Após o beijo, o Senhor Jesus disse assim, amigo, o que o traz? Jesus chama de amigo para piorar a situação de Judas. Depois o Senhor Jesus disse assim, Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem. E assim se cumpriu o que o Senhor havia dito em Mateus capítulo 26, 24. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. E enquanto estava comendo, ele disse, digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhes, um após o outro, com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus, aquele que comeu comigo do mesmo prato, há de me trair.
O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor seria não haver nascido. Isso se cumpriu, Judas entregou Jesus. Ora, por um instante, eu gostaria que você se colocasse no lugar dos discípulos. Imagine que você está lá com Jesus, você é um dos discípulos de Jesus, e você estava ciente, crente, de que Jesus era o Messias. Você criou na sua mente uma percepção errada sobre Jesus, você imaginou que ele destruiria o Império Romano com o seu poder. Você acreditou que ele estabeleceria o reinado de paz. Você esperou um reino terreno, um rei que governaria à semelhança do rei Davi. Essa era a sua esperança. E agora você vê o seu Senhor fraco, orando, suando gotas de sangue, angustiado. O que passaria na sua cabeça? Para piorar, você vê de longe um monte de tochas chegando para prender Jesus, tochas acesas. Um batalhão, um exército vindo em direção a Jesus. Para onde vai a sua esperança? Ou para onde iria a sua esperança no lugar dos discípulos? Como você reagiria? O que passaria na sua cabeça nesse momento? Talvez, confiei na pessoa errada. Acreditei que ele era o Messias, mas agora meu sonho, o nosso sonho de ter um rei sentado no trono, está escorrendo por água abaixo. É nesses momentos que as dúvidas brotam. Será que de fato ele é o rei? Será que de fato ele é o Messias? Será que cremos no homem errado? Será que nós seremos presos junto com eles? Imagine o medo, o tremor, aquela multidão de soldados vindo na sua direção para prender Jesus. Será o nosso fim? Ou será que ele era o Filho de Deus, como ele disse que era? Se ele é o Filho de Deus, por que não faz nada? É fácil, da nossa ótica, olhar para a história de Jesus e ler tranquilo esse texto, a gente já sabe o final da história. Termina com uma ressurreição gloriosa, termina com a morte redentiva de Jesus, mas eles não sabiam muito dessas coisas. E agora no ato 3, o Senhor Jesus vai ainda, sim, revelar mais uma vez a sua soberania, vai revelar o seu poder. Jesus vai mostrar que Ele tem controle absoluto sobre toda a situação. Jesus vai mostrar que Ele não está sendo entregue, Ele mesmo se entregou. Às vezes as pessoas pensam que Jesus fracassou no seu propósito, que não deu certo o seu plano, mataram Jesus, mas ele tinha uma carta na manga e ressuscitou ao terceiro dia, e ufa, até que fim, né? Resolveu o problema. A cruz era a sua missão, Jesus se entregou. E nessa entrega, nesse momento do texto, ele ainda vai revelar a sua divindade de 3 formas. Primeiro, Jesus vai revelar a sua onisciência. Veja como João, olhando para a história, olhando lá para o passado, ele lembra e registra. Veja como ele registra, mostrando a sabedoria, a soberania de Jesus sobre tudo, a onisciência. Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer. Jesus sabia tudo o que iria acontecer. Então ele saiu e perguntou: a quem vocês estão procurando? Ele dá um passo à frente dos discípulos e se apresenta: a quem vocês estão procurando? Mas note, Jesus sabia tudo o que ia acontecer. Nada do que aconteceu naquela noite e no dia seguinte pegou Jesus de surpresa. Ele tinha consciência total do seu plano divino e sabia tudo o que ia acontecer com ele. Certamente João se lembrou do que o Senhor Jesus Cristo disse lá no capítulo 10, do versículo 14 ao 18. Lembra? Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu, Jesus diz, dou a minha vida pelas ovelhas. Sou eu que dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz. Haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama. Por quê? Porque eu dou a minha vida para retomá-la. Eu dou, eu entrego. E aí Jesus diz assim: ninguém a tira de mim.
Ninguém tira a vida de Jesus. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Não tiraram a vida de Jesus. Judas não entregou Jesus. Jesus se entregou. O Império Romano, Judas, Herodes, Pilatos e todos os participantes são coadjuvantes nessa história. O Senhor Jesus estava se entregando. Ele foi para o jardim do Getsêmani, sabendo que Judas iria com um destacamento para prender o Senhor. E ele foi exatamente para ser preso, para cumprir a obra da redenção. É importante sempre ter em mente que Jesus não estava fracassando nesse momento. Na verdade, ele estava cumprindo a sua missão. A missão que está expressa no pacto de redenção que foi firmada com as pessoas da Trindade antes da fundação do mundo. Note como Jesus estava ciente de sua missão. Ele sabia tudo o que estava acontecendo. E diante dos soldados romanos, ao invés de se esconder, ao invés de fugir, o que Jesus faz? Dá um passo à frente, com o peito aberto, e pergunta: quem vocês estão procurando? Jesus sabe que tudo o que está acontecendo faz parte do propósito eterno de Deus. Tudo. Ele escolheu Judas sabendo que ele era corrupto, sabendo que ele o venderia por 30 moedas de prata. Ele sabia que se depararia com um Pilatos covarde. Ele sabia de tudo. Nós vimos que desde o capítulo 2, tudo que Jesus fazia, o empurrava para a cruz, empurrava para a cruz. Ele sabia também, claro, que Judas o levaria os oficiais para o Getsêmani, porque Jesus é onisciente. Ele sabe de tudo. Nada escapou ou escapa do seu controle. Não há nada que o pegue de surpresa. Isso é tão confortante e consolador para nós, porque nós confiamos num Deus que detém todo o conhecimento. Ele conhece todas as coisas sobre a minha e a sua vida. Não há uma luta que nós passamos que Ele não saiba. Ele sabe de tudo. Quando você está lá experimentando a sua angústia da alma, quando você está enfermo ou está com algum problema, ainda que ninguém saiba, Jesus sabe. Seu Senhor sabe. Ele contempla o seu sofrimento. Ele contempla as suas lutas. Ele contempla as suas tentações. Mas muito mais do que isso. Uma coisa é ter o poder de contemplar, de ver as lutas das pessoas, mesmo não estando perto. Outra coisa bem diferente é ter poder para livrar, é ter poder para agir, é ter poder para mudar a situação. E Ele então não só contempla, mas Ele é poderoso, como vamos perceber no próximo ponto. Ele é onipotente, Ele detém todo o poder. Então João, olhando para esse texto, para essa história, nos revela que Jesus é divino porque Ele demonstra a sua onipotência. Ele é todo poderoso. Veja os versos 5 a 7. A quem vocês estão procurando? E eles responderam: Jesus de Nazaré. Aí Jesus responde: sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Mas quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Essa cena é fantástica. Você precisa imaginar essa cena. Nós temos a ideia, às vezes, que foram meia dúzia de soldadinhos prender Jesus. Mas nós temos um destacamento, mais de 1000 soldados ali. E eles estão cercando Jesus, naquela escuridão. Quem vocês estão procurando? Jesus de Nazaré. Aí Jesus dá um passo à frente e diz, sou eu. A palavra usada aqui foi a palavra grega ego eimi, que é a mesma palavra traduzida em outros textos como eu sou. Nós bem sabemos que essa palavrinha eu sou é uma expressão lá da antiga aliança. E essa palavrinha, essa expressão, acabou se tornando o nome pessoal de Deus. Lembra que quando Moisés ele perguntou para Deus em nome de quem ele deveria ir para libertar o povo de Israel? Lá naquela história da sarça ardente? A resposta de Deus foi, eu sou o que sou. Desde então, passou a ser o nome pessoal de Deus, eu sou. E ninguém ousaria, em sã consciência, usar essa expressão para si mesmo. Inclusive lá no capítulo 8,
O Senhor Jesus, quando disse assim, antes que Abraão existisse, eu sou, os judeus pegaram em pedras para matá-lo, porque ele estava claramente afirmando ser Deus. E aqui, apesar da tradução inverter a frase, a palavra grega, a expressão grega é a mesma. Ego eimi, que significa eu sou. Quando nós olhamos para esse texto aqui, nós percebemos que dessa vez Jesus não somente revelou a sua identidade divina, como lá no capítulo 8. No capítulo 8 ele disse, eu sou. Ele só revelou a sua identidade divina. Aqui ele fez muito mais do que isso. Aqui ele revelou o seu poder como Deus. Ele revelou o seu poder como o ego eimi, o eu sou. Veja o que aconteceu quando Jesus disse ego eimi, ou eu sou. Os soldados tiveram um pequeno lampejo da glória de Jesus. E não suportaram o peso dessa glória. Deram um passo para trás e todos caíram no chão. Isso é impressionante. Isso é fantástico. Uma multidão de inimigos foram ali para prender Jesus. Jesus está ali com 12 contra uma multidão. Qual é a chance de Jesus escapar disso, se ele quisesse? Se ele fosse um mero homem? Nenhuma. Bastavam uns 3 soldados romanos, resolvia a festa ali. Mas Jesus está mostrando que eles só vão prender Jesus porque Jesus quer. Porque se Jesus continuasse com o poder do ego eimi, eles permaneceriam no chão até a morte. Não poderiam prender Jesus. Jesus está mostrando que ele tem um controle, ele é poderoso para barrar 1000 soldados romanos. Vocês só vão me pegar porque eu não vou deixar. Ego eimi, eles deram um passo para trás e caíram no chão com o rosto em terra. Nesse ato nós podemos claramente perceber o quanto o Senhor Jesus Cristo é poderoso. Note, irmãos, eu repito, uma palavra de Jesus lançou os oficiais, a tropa de elite no chão, só por causa de um ego eimi. Nós vamos ver no 4º ato, que Jesus disse a Pedro assim, Pedro, por que você fez isso? Se eu pedisse ao Pai, Ele enviaria 12 legiões de anjos. Pedro com uma espadinha, corajoso, um destacamento de 1000 homens, o bicho não tinha nada na cabeça mesmo, o tal do Pedro. Arrancar sua espadinha, o que ele vai fazer com um destacamento? Aí Jesus, depois daquele incidente com a orelha do Malco, disse assim, se eu quisesse, eu pediria ao Pai, e imediatamente Ele enviaria à minha disposição mais de 12 legiões de anjos. Uma legião de soldados é composta por 6.000 oficiais. Se você somar aqui, se você levar em conta 12, mas Jesus falou que era mais, nós teríamos aqui 72.000 anjos. Agora, o que 72.000 anjos seria capaz de fazer com aqueles oficiais romanos? Só para que você saiba, em 1 Crônicas 21:15, Deus enviou um anjo para destruir Jerusalém. Um anjo para destruir toda Jerusalém. Em 2 Crônicas 32:21, Deus enviou também um único anjo para derrotar os assírios, muito mais poderosos do que 1000 soldados romanos. Um anjo. É óbvio, irmãos, que Jesus está usando uma linguagem exagerada. Porque, na verdade, ele não precisava de nenhum anjo. Ele só queria mostrar para Pedro que está no controle, Pedro. Está no controle, isso tudo faz parte. Inclusive, ele vai dizer, como eu posso não beber o cálice que o Pai está me propondo para beber? O Senhor Jesus não precisava de nenhum anjo. Ele apenas precisava dizer, ego eimi. E não levantaria do chão nenhum soldado. E é consolador saber que nós cremos num Jesus tão poderoso assim, tão onipotente. Nós não cremos num falso Deus que não tem poder para nos socorrer. Nós não cremos num falso Deus como do Salmo 115, tem olhos, mas não vê, mãos, mas não apalpam, pés, mas não andam, boca, mas não falam, nariz, mas não sente cheiro, ouvidos, mas não ouvem. Nós cremos de fato num Deus que ouve.
um Deus que age, um Deus que tem poder, um Deus que pode socorrer, não só contemplar o seu sofrimento, mas te socorrer se Ele quiser. Então não importa as lutas que nós passamos nessa vida, não importa o sofrimento que nos aflige, Jesus Cristo é poderoso o suficiente para nos socorrer, se essa for a vontade dEle. Nós já vimos que no ato 3, Jesus revela a sua divindade mostrando a sua onisciência, sua onipotência e agora veremos a sua soberania. João 7 a 9. Novamente lhes perguntou, a quem procuram? E eles disseram, a Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus, eu já lhes disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora esses homens. Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que ele dissera, não perdi nenhum do que me deste, lá em João 6:39. Então, pela segunda vez, pergunta para Jesus. Pela segunda vez, Jesus pergunta para os oficiais, quem que vocês estão procurando? E a resposta é a mesma, Jesus de Nazaré. E aí então Jesus ordena que eles deixem os discípulos de Jesus, seus discípulos, irem embora, para que eles não fossem presos. Porque a lógica é que os discípulos de Jesus também seriam presos. Era óbvio. Porque eles poderiam incitar uma rebelião. Então, por segurança, por garantia, naturalmente eles também seriam e deveriam ser presos junto com Jesus. Mas Jesus faz esse pedido. Fala, se vocês estão me procurando, então deixe que esses vá embora. E os comentaristas dizem que isso é impressionante. É impressionante eles terem deixado os discípulos saírem dali. Alguns dizem que é porque eles ficaram com medo do ego eime de Jesus, do seu poder naquele momento cair no chão. Então, se essa é a razão ou não, eu não sei. Mas o que nós sabemos é que João mais tarde, quando olhou para essa história, se lembrou que aquilo que aconteceu ali foi apenas o cumprimento das palavras de Jesus, que dissera lá em João capítulo 6, que não perdi nenhum dos que me deste. E de fato, os discípulos saíram dali ilesos naquele momento, se cumprindo a vontade soberana de Jesus sobre os seus discípulos. Desse modo, meus irmãos, nós podemos perceber o controle soberano de Jesus sobre todas as coisas, inclusive sobre a vida dos seus discípulos. Isso também é consolador. Saber que a minha vida não está no meu controle é consolador. Mas consolador ainda é saber que está na mão de alguém que é todo sábio, todo poderoso e que quer o melhor para a minha vida. Isso é consolador para nós. Mais uma vez somos consolados, porque nada do que acontece conosco está fora dos desígnios dele. Quando você estiver atribulado, quando você estiver angustiado, quando você estiver passando por lutas, lembre-se, ego eime. Lembra da música que nós cantamos hoje? O Deus, Criador dos céus e da terra, pelo poder da sua palavra reina com autoridade. Jesus usou uma palavra, ego eime. Sua voz até os ventos obedecem, até os oficiais caem no chão. Sua palavra é suficiente para os mortos levantar. Nada é como ele, o grande eu sou, o grande ego eime. Aí nós chegamos no refrão. És o Senhor, todo-poderoso e soberano, grande em misericórdia e poder para salvar. És o Deus que adoramos, que derrotou a morte e o pecado, glorioso, redentor e rei. Nessa cena triste e angustiante, ainda assim nós podemos ver um lampejo da divindade de Jesus. Percebemos um rei soberano, um rei glorioso, um rei onisciente, um rei onipotente. Ato 1, Jesus vai para o Getsemane orar. Ato 2, Judas entrega Jesus com um beijo. Ato 3, o Senhor revela a sua divindade, se mostrando a sua onisciência, sua onipotência e a sua soberania. Nós iríamos para a reação de Pedro agora, mas já estou aqui há 1 hora, eu não vou entrar aqui, vou deixar para tratar do ato 4 e o ato 5. Então, cenas do próximo capítulo. Vou deixar isso para a próxima semana, porque eu vou gastar mais uns 20 minutos aqui se eu ficar aqui, tá? Então, fica para a próxima semana, ato 4, a reação de Pedro, ato 5, Jesus é levado para o sacerdote Anás. Assim, eu quero, então nesse momento,
Simplesmente lembrá-los de que você crê num Deus todo-poderoso, um Deus soberano, um Deus que detém controle absoluto sobre todas as coisas e, na verdade, nunca esteve no seu controle. E graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Quando nós olhamos para um texto como esse, nós não temos como nos esquecer de que nós temos um Salvador maravilhoso. Um Salvador que morreu em nosso lugar. E eu quero, juntamente com vocês, nesse momento, com gratidão em nossos corações, cantar esse cântico que fala desse Salvador maravilhoso. Porque Jesus é tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, que lá naquela cruz, Ele suportou toda a ira de Deus, no meu e no seu lugar, para que eu e você não o suportássemos. Ele absorveu todo o peso da ira divina, para que eu e você pudéssemos hoje dizer, eu tenho um Salvador maravilhoso. Eu tenho um Deus que morreu em meu lugar. Eu tenho um Cordeiro Santo que entregou a sua vida, que derramou o seu sangue por mim, mesmo quando eu não merecia. Nós cantamos aqui também que antigamente éramos inimigos de Deus, agora contigo à mesa. Nós estamos na mesa do Senhor, nós estamos na presença, em comunhão com o Senhor. O cálice da ira Ele bebeu, nós cantamos aqui também. E agora nós vamos, em adoração a Deus e em pé, com o coração agradecido, louvar o Salvador maravilhoso, Jesus Cristo, nosso Senhor.